Bom dia a todos, meus queridos, meus amigos, irmãos, entes queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus. É isso aí, mais um dia, penúltimo dia do ano, dia 30 de dezembro de 2025, essa terça-feira, na qual estou aqui regozijado no Senhor, por estar já fechando mais um ano. Ele gratuitamente ter mandado este ar para respirarmos e tantos milagres que Ele deu na minha vida. Milagres de livramento, milagres até deste ar que eu mencionei, porque viver é um milagre, meus irmãos. É o fato de estarmos aqui e o Senhor estar por nós, porque se Ele não quisesse, a gente nem teria vindo a este mundo. E quantos livramentos que o Senhor já nos concedeu. Eu mesmo posso enumerar vários assaltos, acidentes visíveis, os visíveis e muitos invisíveis ainda. Então que sejamos gratos ao Senhor. E uma das maneiras mais expressivas de sermos gratos ao Senhor é viver o feito que Jesus fez por nós. É Cristo viver em nós, por Ele ter morrido na cruz do Calvário, pelos meus e pelos seus pecados, pelos pecados que antecederam aquele fato há 1992 para 93 anos atrás, e os pecados vindouros, até quem não nasceu ainda, se não chegar o dia do juízo. Aquele feito na cruz foi para que pagasse o pecado até de quem ainda não nasceu. Mais uma vez eu friso, caso não chegue o dia do juízo final. Mas qual a forma da gente conduzir nossas vidas alinhados a este feito, reconhecendo tudo isso? É viver, e assim, como está em 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, antes de eu orar, mais uma vez eu friso, o feito na cruz do Calvário foi para isso, que a gente nasce nessa condição de natureza de Adão, natureza caída, natureza pecaminosa, mas chega um momento que temos que reconhecer que Cristo fez isso por nós e fazer como está em Gálatas. Paulo escreveu também em Gálatas, e logo não viver mais eu, mas Cristo vive em mim e em vocês. Este viver que temos agora na carne, devemos viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. Então, por isso eu repito, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Você é uma nova criatura. Você decidido de fato, querendo viver esta mudança, deixando os padrões deste mundo para trás. Não vivendo o que essa sociedade nos impulsiona a viver, e viver o que está escrito na palavra de Deus. Você é uma nova criatura. Você já se fez novo. Mas quem faz tudo isso é o Senhor, só Ele tem o poder. Em nome de Jesus, vamos orar. Pai eterno, te rendemos graças nessa manhã. Ó Senhor, mais uma palavra abençoada, abençoadora. Uma palavra de analisarmos geral a nossa vida e prosseguirmos rumo ao propósito. Não vivendo nós, e sim Cristo vivendo em nós. Muito obrigado, Senhor,
por tudo, obrigado por ter me levantado neste devocional. Obrigado por estarmos aí já fechando este ano de 2025, mas amanhã estarei por aqui, mais um dia, com a permissão do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que os meus irmãos possam compreender, os que não vivem ainda uma nova criatura, os que o Senhor tem alvo, porque eu entendo que alguns, infelizmente, não vão chegar, mas não cabe a mim. Cabe ao Senhor, porque o Senhor escreveu o nome de cada um dos seus no livro da vida. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu como evangelista, eu como ministrador aqui da Tua palavra, eu preciso, ao tentar levar adiante a Tua palavra, para que muitos, ou aqueles que são do Senhor, possam ter esse despertar, para que viva esta nova criatura. Oh, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e glória a Deus. Essa palavra, ela nos traz essa certeza que o crente tem. Por isso que existe o batismo do arrependimento. Aquele batismo ali é para que seja feito essa mudança. Por isso que Nicodemos também, lá em João 3:21, este homem era um fariseu. Ele, na ocasião, com a passagem com o próprio Jesus Cristo, ele começou a ter o despertar, querendo viver essa nova criatura. Mas Jesus teve que explicar para ele corretamente, porque ele não estava entendendo. Então aqui diz exatamente assim, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. E assim vem. Então ele perguntou a Nicodemos, como pode suceder isto? Olha aqui o nascer de novo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Este homem era um mestre das Escrituras, mas era um fariseu. Fariseu, meus irmãos, aqueles que não sabem, são as pessoas que conhecem a lei de Deus, mas se escondem na lei de Deus e não são transformados, não têm a misericórdia, não têm a compaixão, não têm a bondade, porque Cristo não está naquele. Estes eram os fariseus da época. E num período teve os saduceus e os escribas eram piores ainda, eram considerados doutores da lei. Então, e Nicodemos, que estava com sede, sendo ele fariseu, e Jesus teve esse encontro com ele, então ele disse, Jesus respondeu a ele, em verdade, e frisou, em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho? Se tratando das coisas terrenas, não me credes, como crereis
se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então, meus irmãos, o que a palavra está dizendo aqui para nós é que temos que nascer de novo, que quando a gente nasce dos nossos pais, essa natureza de Adão, realmente nós nascemos da carne e é da carne. Aqui, ó, o que nasce da carne é carne. É por isso que somos inseridos nesse mundo com as nossas, a nossa condução, onde fomos inseridos. Às vezes um desencadeia uma forma de evasão pecaminosa, outra forma, mas o que a gente precisa é viver, é nascer do Espírito. E para nascer do Espírito nós temos que ter esse batismo do arrependimento, que é o nascer de novo, que esse fariseu Nicodemos não conhecia. Então, voltando aqui para o texto, que foi isso, assim está dizendo também, 2 Coríntios, a partir do 15, capítulo 5, depois do 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não o conhecemos deste modo. E vem o verso-chave que eu e vocês precisamos ser. E eu espero em Cristo que eu esteja falando com muitos que já são, e aqueles que ainda não são, eles possam ter esse despertar e querer ser essa criatura, essa nova criatura, assim como este fariseu chamado Nicodemos teve este desejo. Então, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Irmãos, se eu ou qualquer outra nova criatura, se continuarmos vivendo o padrão do mundo, o que a sociedade induz a fazer, alimentando a carne, nós não nascemos neste espírito. Por isso que às vezes a forma de eu falar aqui, o que eu levo a vocês, traz um confronto grande. Talvez eu ouço nos bastidores uma coisa ou outra, mas eu preciso ser fiel às Escrituras, porque às vezes, no primeiro instante, vamos dizer, as pessoas talvez não vão compreender. Como assim? Que padrão que é esse? Que carne que é essa? Para a gente aprender isso, a gente precisa estudar as Escrituras, precisa ter esse encontro com Cristo Jesus, para mudarmos de fato e viver este Cristo em nós e fazer essas coisas velhas passar. É isso que precisamos fazer. Vou trazer aqui o que está em João 6:63 e depois, na sequência, eu vou trazer o que o profeta Isaías já mandava para nós sobre isso. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Eu ouso a dizer a vocês que João disse exatamente o que eu tentei dizer para vocês agora. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida.
Irmãos, esquecem, parem com isso, de pensar que viver o padrão do mundo, que viver o que impulsiona a carne, o que alimenta a carne, o que a sociedade diz que é legal, que são as músicas seculares, os shows, as bebidas, as festas, o futebol, de torcer para um time de futebol. Já pensou se você tivesse a garra, a disposição, a disponibilidade para Cristo, assim como você tem para o seu time de futebol, assim como você tem em uma condição aí que você alimenta a carne? Já pensou você alimentando o espírito? Você nem imagina o quanto ou quantos você irá salvar deste mundo maligno, que jaz inclusive do maligno, infelizmente. A palavra aqui nos traz, continua aqui nos trazendo. Agora eu vou trazer o profeta Isaías 43:18 e depois no 65:17. Olha bem a profecia lá de muitos anos atrás. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Isso é um profeta que já dizia há muito tempo, mas a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Então, o correto para mim e para a sua vida é não nos lembrar das coisas passadas, nem considerar as antigas. E que você faça também isso para os crentes renovados. Não fique lembrando o quanto ele pecou. Ele era só uma vítima desse sistema da carne. Então, não pense, não julgue ninguém para não ser julgado. E assim diz a palavra de Deus. Isaías também no 65:17 nos contempla dizendo: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Meus irmãos, aqui era Deus falando em revelação ao profeta Isaías. 2 Coríntios 5:17 que eu trouxe é Paulo dizendo aquela carta aos Coríntios, mas hoje aqui para nós no século 21 também. E eu trouxe João, Jesus mesmo dizendo a Nicodemos qual é a forma de nascer de novo. Espero em Cristo que vocês possam compreender que nas Escrituras Sagradas estão escritas todas estas coisas. Desde Isaías, aí veio a Jesus e depois a Paulo. Nada, nenhuma dessas coisas sai fora do contexto, sai fora do poder de Deus sobre o viver em espírito. Inclusive, eu afirmo a vocês, assim como Rui Barbosa, mais uma vez eu digo aqui, já disse isso uma meia dúzia de vezes nesses 1 ano e 2 meses que eu faço esse devocional, que esse homem, ele foi estudar as Escrituras, que ele era muito inteligente, esse baiano, que ele era muito inteligente, homem diferenciado que passou aqui nessa terra, ali nasceu em 1800 e alguma coisa e morreu em 1922 ou 23, se eu não estiver enganado. Este homem foi estudar as Escrituras porque ele achava impossível uma Bíblia Sagrada que foi escrita há muitos anos e tudo, e ela ser tão verdadeira assim, como nós que queremos viver em espírito e não na carne, como nós ministramos. E se você for lá na Wikipédia dele, ele vai pergunta lá o que Rui Barbosa disse sobre a Bíblia Sagrada. Lá está escrito: é o livro sobre todos os livros. Eu espero em Cristo que vocês possam estar aí alimentando e outros possam ter esse despertar para matar de vez essa carne
o padrão do mundo e viver em espírito. O que o Senhor quer para as nossas vidas. Que você ressuscite com Cristo, não só lá no dia do juízo final, ou no dia do juízo em geral, ou você estando morto, ou você estando vivo e sendo arrebatado. Mas se eu fosse você, de fato, ressuscitaria hoje em espírito. Procure uma igreja, me procure, se for o caso, e mate de vez essa carne e viva este espírito, que é o Espírito de Deus em nós. Fique em paz e até amanhã no último devocional do ano. Abraços.